A definição de Bion de alucinação é muito interessante. E esse conceito de alucinação, ele serve para nos ajudar a compreender casos graves de doença mental, mas também nos ajuda a compreender processos mais simples, processos mais cotidianos, processos neuróticos, digamos assim. Ou, no nível um pouco mais grave, os processos chamados esquizoides. Que são típicos das neuroses, das psicoses. O conceito de Bion sobre alucinação revela-se extremamente importante para a compreensão mesmo dos assim chamados fenômenos normais. O que exatamente Bion quer nos ensinar quando descreve a alucinação como um processo de expelir objetos persecutórios de dentro da mente para o mundo lá fora? Como se isso fosse possível, como se nós pudéssemos colocar pedaços da nossa mente em objetos, coisas, pessoas, para nos livrar de uma ansiedade, de uma angústia experienciada como insuportável. Nesses processos, nós observamos uma divisão dentro da mente. Um lado da mente ou um aspecto da mente não pode ser tolerada dentro da própria mente. É preciso alucinar um pouco para poder compreender o próprio fenômeno da alucinação. Então é como se a mente não suportasse a própria mente. E realizasse esse processo de expelir pedaços de si mesma para fora. Então, um pedaço persecutório, por exemplo, da mente, pode se agarrar ou aderir a uma lâmpada. No processo psicótico, o psicótico vai dizer que tem um olho lá na lâmpada que está olhando para ele, está hostilizando a ele próprio. De forma simplificada, nós poderíamos entender essa identificação projetiva psicótica como pedaços da mente hostis do próprio indivíduo que são expelidos para dentro do objeto, empurrados para dentro do objeto com uma violência enorme. Esse conteúdo por si só é violento e esse é o motivo pelo qual o conteúdo passa a perseguir o indivíduo, que se sente perseguido pelo objeto. É óbvio que isso acontece nas relações amorosas patológicas, em que o indivíduo se sente todo o tempo perseguido ou desconfiado do outro, porque não é capaz de perceber as questões que acusa no outro dentro de si próprio. Há de se diferenciar entre uma intuição em que você percebe que alguma coisa estranha está acontecendo e o processo de identificação projetiva psicótica, e há uma transformação na personalidade do indivíduo, deixando gravemente fora de si, carregando consigo um perigo para o outro ou para si próprio. Esses objetos podem ser chamados de objetos paranoicos. São objetos cheios de emoções hostis da própria pessoa, empurradas para dentro de um objeto inofensivo, como por exemplo uma lâmpada.
lembro de uma paciente que todas as vezes que ela chegava no consultório, nós tínhamos que afastar o sofá, né? Tínhamos que puxar um pouco o armário, porque ela estava muito convencida de que um grupo que a perseguia poderia instalar dentro do meu consultório escutas para ouvir os registros de caráter importantíssimos, né? Então você vê o caráter delirante e onipotente típico das psicoses, né? Que ela teria para revelar. Mas é óbvio que essas escutas eram colocadas com o objetivo de hostilizá-la. Nós fazíamos essa movimentação, nós procurávamos e enquanto procurávamos podíamos conversar a respeito desses objetos persecutórios que tinham muito interesse em saber o que ela andava dizendo ou pensando, né? Este é um nível realmente psicótico. Como não se encontrava nenhuma escuta, nenhuma câmera, um fenômeno curioso acontecia, né? Simplesmente parecia desaparecer o estado alucinógeno inicial e então se podia começar a sessão como se nada tivesse acontecido há 1 minuto atrás, né? A destruição total dos acontecimentos e do tempo é uma característica muito marcante nas psicoses. E se eu trouxesse a questão em pauta e insistisse em conversar sobre a questão, então o humor se modificava de uma maneira tremenda. Um volume de ódio e raiva, né, aparecia contra o analista, porque ele funcionava como um inimigo, porque queria devolver para dentro dela as projeções, as evacuações que foram feitas psicoticamente para os objetos externos alucinados, né? Então, todas as vezes que você tenta fazer um processo desse tipo, trazer para dentro a evacuação psicótica dessas identificações projetivas, há uma turbulência enorme no indivíduo que reage com ódio e com agressão. Bion é um dos psicanalistas mais profundos que deve ser lido por todas as pessoas que se interessam pelos fenômenos psicóticos e também pelo próprio trabalho de transformação típico do processo terapêutico.